pelo visto vocês gostaram bastante desse mangá aqui, porque eu nunca recebi tantas pessoas falando que tem uma parte 2 desse mangá aqui, que é um mangá bastante divertido. Mas enfim, como vocês querem, eu vou falar dele. Então, não reclamem. Continuando a história, a garota tá admirando os olhos do protagonista porque tá diferente. E ele acaba percebendo que os olhos dele tá diferente mesmo. E ele vai olhar no espelho, onde ele acaba vendo que é uma habilidade única, onde ele consegue usar igual o Sharingan. E a garota fala que queria se vingar e tudo mais, mas acaba perdoando ele, onde ele fala que tá tudo ok com eles dois. E acaba cumprimentando, dando as mãos. Onde eles acabam aceitando um acordo que os dois agora estão de boa, um com o outro. Até aparece essa guria aqui falando o nome do protagonista, mas ela não é importante agora, pelo menos no momento. Mas aparece aquela outra garota lá, que gosta daquele suco podre dela. O protagonista só fica encarando ela. E ela fala que é bom conhecer ele, porque parece que eles se conhecem há muito tempo e são velhos amigos. E ela diz que gosta dele e da companhia dele. E o protagonista só fala, pois é, né? E o protagonista também fala que quer que ela fala formalmente com ele. Não precisa falar com educação total. Ela até concorda com isso também, né? Não, ela só fica bebendo aquele suco nojento dela. O do protagonista acaba dando um dele, porque ele não gosta do suco dele. Porque esse suco aí é de pimenta, só pra vocês terem noção. E depois ele vê a mente dela pra ver o que ela tá pensando. E ela tá pensando que ela não esperava conhecer alguém como ela. E o protagonista acaba estranhando porque ele ganhou 5 pontos de simpatia dela. E ele ficou tipo, eu não falei nada. Engraçado que ela tem muita amizade com o protagonista aqui, né? Falando que gosta de conhecer ele. O protagonista só fica pensando. Depois ela fala que quer que ele chama pelo nome dela, o primeiro nome. Não, ela fala repetindo bem devagar, meu nome é Nona. Aí ele fala, Nona? E ela fala concordando, sim, meu nome é esse. Aí ele fala, prazer em conhecer. Depois ele fala o nome dele. Não, ela fica toda tímida e até com a cara bem apaixonada por ele. E o protagonista logo pensa, nossa, essa menina é muito fácil. Mas ele acaba percebendo um sujeito ali escondido, não é um Stalk. Aí esse Stalk acaba correndo porque foi percebido e o protagonista diz que vai atrás dele, só que ela manda ele ficar na dele, não é pra ir atrás daquele cara. Ela fala que já tem um tempo que tá sendo stalkeada, mas ela diz que é de boa, porque é famosinho e tudo mais, então ela releva isso aí. Até o protagonista pergunta, você tá acostumado com isso? Aí ele começa a pensar, nossa, nós estamos na fase do Stark, como ele disse, é um jogo, e ele já jogou esse jogo, ele sabe sobre as fases que tem nesse mundo aí. Bem, nesse mundo tem um Stark que vai acontecer, o protagonista dessa obra original ia salvar ela, e os dois iam ter relação, enquanto o Stark poderia ir preso. Mas assim, o protagonista sabe que é o Stark já que ele jogou, só que como não tem evidência, ele não pode chegar lá acusando. Então ele conversa com ela dizendo que vai embora. Ela diz que quer passar o contato dela. E depois disso, ele começa a ver alguns comentários, que é a foto dele com a menina lá tomando suco. Tanto que a Lumi, que é a garota que ele deu uns pega, pergunta se ele tá saindo com ela. Ele até nega dizendo que não, é só uma amiga que ele viu lá no momento. Ela até fala que bom. Depois ele acaba dando de cara com ela, do nada. E ela fala que quer ter um encontro com ele, quer ficar com ele. Aí ele ganha a missão de sair com ela e agradar ela. E ele pergunta, tem alguma coisa que queira fazer? Ela meio que ser tímida, sem saber o que falar. Aí ele fala, Lumi? E a Lumi se assusta. Aí o poder já falou logo fala de cara, você quer fazer como foi na última vez? E ela fica bem tímida aí. Aí ele lê os pensamentos dela, que ela está falando que está louca, pediu um encontro com um homem de primeiro. E Izumi, né, quer fazer com doce, mas quer um encontro com ele. Aí eles vão para a sua casa e tem aqueles seus momentos que eu vou deixar das suas imaginações. Mas aqui começa a rolar um pouco de tudo, digamos assim. Mas quando tá rolando essa relação deles dois, ele fala que quer ela como a sua amiga secreta, que quer que os dois fiquem juntos e tudo mais. Mas eu acho que ele quer usar ele como espião. Mas no fim ele acaba concordando com isso. E o produtor até disse, nossa, essa menina também é muito fácil. Ele fala que é pra ser segredo de todo mundo, da relação deles dois, pra não dizer a ninguém. Ela até pensa sobre a sua irmã, mas ela acaba concordando com isso. Então tá tudo ok. No outro dia ele tá totalmente cansado porque fez a noite toda esse negócio aí. Onde tá a professora ensinando sobre magia, como aumentar sua mana. Ele também mostra a sua habilidade, que ele pode tanto sentir a magia dele. Mas ele acaba percebendo que tem uma garota só encarando ele. Ela tá tipo, com uma cara de raiva para ele. Ele fica sem entender o porquê ela tá fazendo isso. E ainda tem aquele cara que protege o protagonista dessa obra, que é o colega dele, que acaba dando um colar para ele. E ele acaba aceitando. E ele usa esse colar. Só que esse colar, ele amplia a magia dele. Na hora a magia dele fica toda bagunçada e ele começa a ter muita dor. Todo mundo vai lá chegando perto para dizer que você está bem. E ele começa a sangrar pela boca. Na onde ele cai e fica morrendo. Só que ele acaba pensando e até meditando para poder conseguir controlar esse poder. Todo mundo fica surpreso pela habilidade
dele controlar essa habilidade. Tanto que a professora de magia, que é outra da outra sala, acaba se assustando, gritando com ele: como você fez isso? Como você fez isso? E ele fica lá tipo: me solta. Ela até fala: você fez isso tudo nada? Como você conseguiu controlar essa quantidade de magia? A outra professora tenta impedir a professora mais velha ali de estrangular o aluno, mas parece que ele já morreu. Então, ela diz que vai levar ele para a enfermaria, já que ele não tá 100% bem. E ele fala: o quê? Vai levar ele para a enfermaria? Então ele acaba pegando ela, porque levou ele até a enfermaria. E, aliás, não levou nem para a enfermaria, foi pro escritório dela. Ela acaba agradecendo e tudo mais, mas ela fala sobre a pulseira que ele usou e tudo mais, que ampliou o poder dele, e ele fez algo que nem os magos mais poderosos conseguiriam fazer. No mínimo, ou ele acabaria aleijado e no máximo morto. Que ele conseguiu controlar essa magia e tudo mais. Isso foi muito incrível. E ela tá admirando ele por completo. Ela também pergunta a ele se ele aprendeu com alguém e tudo mais, só que ele fala que não aprendeu com ninguém, até porque essa habilidade veio dos status, então ele tem um hack próprio. E ela pergunta: então quer dizer que se é 100% original, você que criou? Ele fala que sim, e ela ficou extremamente igual uma gatinha mansa. Nossa, você é incrível, tudo mais. E ela também pede ajuda pela pesquisa dela, que ela tá querendo estudar ele. Sim, ela quer estudar, só que ele fica meio que querendo dizer não. E ela acaba implorando para ele: me ajuda, me ajuda, me ajuda a fazer essa pesquisa. E ela chega perto dele falando: eu tenho muito dinheiro, eu vou pagar pra você me ajudar. Só que ele fica querendo os peitos dela, porque ela tava muito perto. Então ela acaba vendo ele e acaba percebendo que ele tava vendo os peitos dela. E ela não escamando nem um pouco, ela fica meio que atentando ele, mostrando os peitos dele e provocando ele mesmo. Ele até fica tipo: tu custas a heroína, mas não a professora da minha sala. E com isso ela pega na mão dele e bota nos peitos dela, na onde fica provocando. Ele até pensa: nossa, esses negócios são bem macios mesmo. O problema aqui é que ela fala: tá bom, você já experimentou demais. Claro que ele ficou chateado e ele ficou falando com ela: eu não tenho 10 anos não, você não pode só simplesmente deixar eu pegar os seus peitos e depois pegar o beco. Mano, do nada, mas do nada mesmo, o protagonista pergunta a ela: professora, você é virgem? Ela acaba gritando, dizendo que ele é atraente, mas ela nunca teve experiência com um homem, já que ela passou o tempo dela estudando. E triste, ela fala que ela não sabe o que é uma relação, nunca teve esse tipo de coisa. E sim, nem tem força mental para pensar sobre essas coisas. O protagonista foi estranhando, dizendo: essa mulher é adulta mesmo. E depois daqui rola cenas que eu vou deixar só na sua imaginação, porque você sabe o que o YouTube vai fazer comigo se eu falar, né? Depois que acontece essa cena, ele vai embora, né? Ele vai pro mercado negro, onde ele acaba pagando lá para entrar no mercado negro e comprar alguma coisa que seja interessante. Ele usa os status para saber o que é bom e o que é ruim, só que tudo que ele vê lá é lixo. Até ele vê um pergaminho que tá soltando uma aura, e ele acaba achando interessante e acaba levando. Depois disso ele vai para um orfanato, onde ele vai ajudar lá, e tá lá como ajudante, mas não é à toa que tá indo, é porque tem uma gostó. E como ele tem que também capturar ela, que é uma heroína, ele sabe como chegar nela. Ele sabe que ela é uma garota que gosta de criança, então ele foi lá e ele tem uma missão a completar lá também. E assim é a oportunidade que ele queria ter, aonde ele acaba cuidando das crianças, se divertindo com elas e tudo mais, e ele começa a ganhar recompensas e agradando até a garota em troca também. Aí eles conversam um pouco, ela fala que sempre queria conhecer um cara legal como ele e tudo mais. Ele fala também sobre a vida passada do protagonista dessa obra, não é do cara que entrou no jogo, que também é órfão e tudo mais. Aí ela também sente peninha dele e ela lê a mente dela para ver se deu certo. Não, ela quer ajudar ele. Ainda por cima a sensibilidade dela aumentou bastante. Depois disso ele vai para casa, acaba utilizando o pergaminho dele, onde ele acaba lendo um contexto ali, onde ele tem que invocar uma criatura da noite, resumindo, uma criatura das trevas. Ele tem 4 opções, como Lucifer, um incubo, que eu não recomendo para quem não sabe, é Subuku homem, ou um mercenário de classe F, ou por último uma Subuku. Já imagino que ele vai invocar a Subuku, e é exatamente o que ele faz. Ele invoca uma Subuku do nada. A Subuku fica com raia porque ela é uma fracassada que vive com a mãe e nunca trabalhou e também é virgem, só pra saber. O protagonista fica sem entender porra nada. Ele vê os status dela, ela fica gritando querendo ir embora, voltar pra casa da mãe. Aí você também do protagonista dizendo que ele é só humano, e até pergunta o que tá acontecendo ali. Só que ele manda ela botar na mão pra cima, porque eles têm um contrato. Quer dizer o quê? Que ele é o mestre e ela é a criada, e o contrato força ela a obedecer qualquer palavra dele. Mesmo assim ela fica reclamando bastante. Então o protagonista simplesmente fala: vá embora. Ela fala: sério, posso ir embora? Ele diz sim, que não quer ficar com a pessoa a pulso, embora ela tenha um copão das grandes, viu? Mesmo assim ele deixa ir embora e tudo mais, até ele ver o papel lá e começar a ler. Aí esse papel é um contrato dele, que se ela se machucar ou qualquer coisa, ele vai morrer. Então ele tem que ir atrás dela. Ele fica assustado e vai atrás dela, na verdade. E ele falou: por que eu não fui ler logo isso logo de cara? Enquanto isso ela tá na rua, não, ela tá procurando um macho pra
embaixo. Quando ela fala, mano, deve ter muitos homens bonitos aqui. Só que quando ela olha, ela fica meio desapontada, porque só tem cara feio e caras escroto. Então ela acaba recuando aí, indo embora. Até apareceu o protagonista lá pra falar com ela fica meio chateada, depois corre, o protagonista corre atrás dela e vai pra um beco. Na hora ela fica lá parada, e o protagonista fica encarando. Só que depois ela acaba se aproximando e pegando a mão do rosto dele e fala que ele é bonito. Comparado a muitos que ela acabou encontrando, ele é o único cara que ela viu que é bonito naquele mundo. Então ela meio que fica meio apaixonada do nada. E depois começa a rolar cenas aqui que eu não sei se eu posso falar. Só sei que o protagonista acaba sendo assediado. Ele nem queria pegar ela, mas enfim. E a aura dela também fica bem considerável. E ela fala, eu vou te comer. E o protagonista diz, não, eu vou ser comido. E sim, ela fala também algumas coisas aqui e ali. O protagonista também fala algumas coisas aqui e ali. E aliás, ela também começa a chamar ele de mestre. Comparado antes, que ela não chamava ele disso não. Quando tá fazendo seus coisinhas com o protagonista assustado ali. Depois disso, ela começa a falar sobre a vida pessoal dela, dizendo que ela não conquista um homem e tudo mais. O protagonista fala que ela é bonita. Só que a questão, ela fala o motivo disso, que é por causa do rabo dela. Que o rabo dela é muito pequenininho. E ela é zoada nas costas pro rabo dela ser pequeno. O protagonista fala que a cauda é pra cobrir alguma coisa ou porque a cauda é importante assim para conseguir conquistar um macho alfa. Ela fala que é porque é pra meter no ânus dos caras, que ela tem fetiche de receber rabo no rabo. O protagonista acaba se assustando, nem a pau que eu quero uma subucu dessa. O que me assustou é que ele fala que ela é velha, que tem 50 anos e tudo mais. Só que ela fala que no padrão humano ela tem 5 anos, já que 50 anos é pouco para a idade do subucu. Os subucus vivem muitos anos. Eles vivem mais ou menos, se eu não me engano, 1000 anos. Aí, mano, quer dizer que ele tá cometendo alguma coisa criminosa como Jack? Depois disso, ele acaba saindo, ela acaba chamando a atenção dela e chamando pra comer. Não, eles ficam aqui felizes. Não, eles vão comer juntinho. E assim eu vou acabar esse mangá por aqui porque já tá ficando grande. E se vocês gostaram, comenta aqui embaixo e tudo mais. E como o YouTube literalmente me ferrou tirando a minha monetização, de vez em quando eu vou ficar botando alguns vou botar o Pix nos comentários. Se quiser ajudar, qualquer valor tá aí. Até mais, falou, tchau, tchau.